Dora, prazer. Em primeiro lugar, back to basics aqui. Por que você é candidata a presidente da OAB São Paulo? A OAB, até hoje, não entendeu a pauta da pluralidade, da modernidade, precisa se abrir, se tornar mais próxima da base, engajar as pessoas, lembrar a importância da ordem e fazer aí uma mudança histórica. A advocacia de todas as facetas reunidas e promover essa transformação, finalmente, sob a liderança de uma mulher, que em 90 anos nunca tivemos, embora as mulheres já sejam mais da metade dos inscritos na ordem. Essa causa histórica é um argumento irrefutável, mas eu te pergunto, é muito importante essa posição? Ela é definidora de muitos aspectos do fazer do direito? Ela é importante porque ela retrata uma posição de olhar para o futuro da advocacia. Até hoje, o que a gente conhece de OAB, em especial nos últimos anos, é uma OAB voltada para as velhas práticas, para uma forma de fazer política tradicional na ordem, grupos que se perpetuam, que não querem largar o osso. A nossa proposta da Chapa 20, que tem esse conselho absolutamente comprometido com uma advocacia de ética, de excelência, pessoas como o Juca, se for entrar lá no nosso doracavalcante.oficial, grandes nomes da advocacia aliados a representantes importantes da advocacia popular, da advocacia que vem por aí, que faz um trabalho voltado para a sociedade, não só para o próprio umbigo da advocacia, vê nessa bandeira da representatividade uma mudança de paradigma. Então, é uma OAB que se abre para acolher, né, uma advocacia do futuro. Por isso, a importância de você ter, sim, mulheres, mulheres negras. Não sei se você sabe, mas a OAB mudou as regras. Então, é uma construção de chapa com metade de mulheres e metade de homens e uma política afirmativa de cotas raciais. Só que a OAB resiste a isso. A OAB não online, a OAB... Acho que vocês entraram num túnel aí e ficou ruim a conexão. Nós estamos agora no túnel, 1 minuto. Vamos esperar um pouquinho. Pergunta se a inspiração e uma mudança de paradigma para gerações futuras. Então, é uma advocacia, uma OAB que quer incluir, que quer ampliar a sua representatividade, né? E que quer ser feita por pessoas que acreditam nessa importância histórica da OAB para pensar a ética e a excelência na profissão, mas também para pensar uma sociedade mais democrática e mais justa. Nesse aspecto, um resgate, para um olhar para o futuro, uma nova forma de fazer política na ordem. E a melhor forma, quer dizer, o que você está dizendo é que assim, a busca é uma melhora do fazer do direito de modo geral em São Paulo e, por conseguinte, no país. A melhor plataforma para isso é a votação da OAB? Não seria, por exemplo, pressão sobre o legislativo? Não. Aí acho que a gente não está falando a mesma coisa. Eu pensei que a sua pergunta era por que é importante eleger, nesse ano em que as regras foram mudadas, uma chapa verdadeiramente plural, nova, e numa janela histórica que se abre de fazer a diferença na OAB. A OAB é uma das maneiras de você melhorar o nosso sistema de justiça, é um veículo potente de defesa da democracia. E é um espaço que hoje ele está subrepresentado para a própria classe e apagado no seu papel histórico de defesa da cidadania. Nesse aspecto que a gente precisa aproveitar essa janela histórica e emplacar uma chapa que tem esse compromisso muito claro com as bandeiras da democracia. Esse tipo de discussão está sendo também está acontecendo nas outras regionais
Ou é uma coisa muito própria de São Paulo? Não, porque a seccional ela envolve o estado inteiro. Então, cada advogada ou advogado vai votar na sua subseção, ou seja, 253 cidades, para você ter uma ideia, não só cidades que tem região metropolitana de São Paulo, que conta a mais, né? Mas a discussão é global e eu estou muito contente de ver que essas eleições foram... nós tivemos, vamos dizer, oportunidade de dar a tônica das eleições. Então, a resposta é sim. A pauta da participação das mulheres, a pauta da importância de você valorizar a advocacia popular, de você promover uma inclusão efetiva dos colegas da advocacia negra, ela realmente deu o tom das eleições. Se você ouviu o nosso jingle, está na hora. E a gente fala para o Estado todo. Claro que você sabe que a discussão da seccional, como a base aqui a capital, né, daqui irradiam-se as ideias, mas é uma discussão para o Estado todo. Mas eu quero dizer, nos outros estados, essa também tem sido a pauta também, geral? Eu não posso dizer as especificidades de cada eleição, mas posso dizer que a candidatura Dora e Zara, né, a minha decisão de me lançar candidata, foi muito importante para mobilizar outras mulheres. Nós temos até um grupo, que é o Paridade de Verdade, para buscar a implementação de uma paridade de gênero efetiva no sistema da OAB. Nas eleições passadas, 0 mulheres foram eleitas, Brasil afora, 0. Então, você vê esse descompasso, né? Mais do que tudo, o fato de você não ter mulheres na liderança mostra o quanto a nossa instituição está atrasada. Você pensa nas ministras do Supremo, você pensa numa Procuradoria-Geral da República, que já foi presidida pela Raquel Dodge, você pensa hoje na magistratura, né, com Renata Gil, sim, à frente da MB, você pensa na Associação dos Advogados de São Paulo, liderada por 2 mulheres, e a OAB, compromisso com as velhas práticas e com essa agenda extremamente conservadora. Tá. Dora, eu não sei qual é o campo de atuação, eu imagino que isso seja uma conversa que tem que ser feita com os pares, mas a gente está vendo, nesse governo especialmente, órgãos de controle atuando disfuncionalmente, né? A discussão, por exemplo, e isso está publicado, né, hoje, por exemplo, na página 2 da Folha, é o Procurador-Geral da República querer tolher a Defensoria Pública. Vocês discutem como é possível, de alguma forma, tornar esses órgãos efetivamente órgãos de controle, ou seja, que eles não funcionem de maneira tão autocrática? Eu tenho quase 30 anos de advocacia criminal, eu fui presidente e fundadora do IDDD, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, hoje eu estou à frente do Innocence Project, mas em todas essas entidades, né, eu sempre me engajei nessa questão do fortalecimento do diálogo entre os poderes e das entidades que têm aí um papel social fundamental, como a Defensoria Pública. Por 2 mandatos, eu tive assento no Conselho da Ouvidoria da Defensoria Pública, que está em discussão hoje, né? Então, o que eu vou te dizer? Essa pauta, por exemplo, demonstra quanto é importante você ter uma OAB que vocalize os meios, né, vamos dizer, os meios eficazes, esteja antenada com os diálogos que estão acontecendo. Quando você pensa a OAB fica brigando com a Defensoria por questões menores e não pensa ali no resultado, no jurisdicionado, na importância histórica dessas entidades. Então, sim, a OAB tem esse espaço. A OAB ela indica representantes em conselhos que vão do Conselho Penitenciário ao Conselho de Direito Urbanístico da cidade, sabe? Ela é uma instituição, não só pela sua história, mas pela sua capilaridade, que tem que vocalizar a preocupação com as agendas do judiciário, da justiça, da própria advocacia, claro, as questões de classe, mas também essas questões centrais para o funcionamento da justiça, como essa que você trouxe hoje. Tenho ouvido bastante Rodrigo Pacheco e Pedro Carriello aí liderando essas discussões pela Defensoria.
Então, nesse aspecto, o papel da OAB está bem equacionado, não há o que se pleitear para além. Não, ao contrário, eu acho que eu não estou sendo clara. A OAB está muito quieta. A OAB tem que contribuir para o debate público dessas grandes questões, como essa que você trouxe hoje. A atitude da Procuradoria-Geral da República de tentar podar, né, enfim, atribuições que hoje a Defensoria Pública tem. Então, esse diálogo, sempre que você está discutindo acesso à justiça, questões centrais para o funcionamento da própria democracia e do sistema judiciário, a OAB tem uma contribuição para dar. E a OAB de São Paulo tem um papel muito importante, porque é a maior seccional do Brasil, são mais de 350 mil inscritos. E o atual presidente, Paulo, é completamente omisso. Né? É um cara que não fala absolutamente nada. A OAB está perdendo espaço. Nós temos que lembrar que a Ordem é a entidade civil mais representativa. Ela sempre foi a entidade que teve mais força. E nas últimas gestões ela está completamente em silêncio. Na campanha, conversando aí pelo interior, jornalista mais fala assim, nossa, antigamente tinha uma crise qualquer, era batata. Você pegava o telefone e ligava para o presidente da OAB aqui em São Paulo, né? Isso falando com Campinas, com São José dos Campos. Hoje, a OAB se voltou só para o próprio umbigo e fomentando esse discurso conservador do passado, sabe? Então, ela perdeu esse espaço de participar do debate público de uma maneira que precisa ser resgatada. Só esclarecendo a minha última questão aí, talvez tenha gerado uma certa dúvida. A OAB já tem institucionalmente ferramentas de participação na discussão conquistadas há muito tempo importantes. O que está acontecendo é uma renúncia voluntária de seus dirigentes a participar do debate, é isso? Perfeito. É uma OAB tímida, que silenciou e que prefere se voltar para dentro e não participar. Está deixando de participar nesse momento tão importante, sempre está, né? Os momentos são importantes, mas vamos dizer que esse ano de 2021 foi um ano, em especial com a pandemia e com todas as ameaças aí ao funcionamento das entidades democráticas, bastante liderança da advocacia e é um debate da OAB. Então, a sua análise está perfeita, é isso mesmo. Está tímida, está silente, perdeu o espaço nobre. E, com isso, deixa de inspirar e de liderar os próprios. E aí o resultado é isso, metade dos advogados nem participam da eleição da Ordem porque não vem importância na entidade, né? Se desencantaram pela entidade. Uma grande parte da nossa campanha, da Chapa 20, foi mostrar esse papel institucional e convidar os advogados que nunca votaram a, pela primeira vez, fazer questão de votar no dia 25. Eu não sei qual é o tamanho de São Paulo em relação ao número de advogados atuantes em relação ao Brasil, mas te pergunto, São Paulo é bem representado na OAB Nacional? Essa regra é tipo Senado, são 3 conselheiros federais por cada estado, essa é uma discussão que funciona assim no Conselho Federal. O que acontecia é que há muitos anos nós não temos, por exemplo, um advogado de São Paulo presidindo o Conselho Federal, né, uma voz mais de São Paulo representando o Estado. E nós, acho que assim, em termos de número de advogados, estamos atrás só do Bar Association. Né? Nós temos um número muito expressivo de advogados. Legal. Vocês controlam um pouco a opinião pública, aí, o eleitorado? Você tem ideia de como vai ser a eleição na semana que vem? Vai ser disputada. Por isso que todos os espaços aí para a gente poder penetrar, aparecer, a situação, né, que está lá o presidente atual, um cara que entrou na OAB há 25 anos atrás nunca mais largou o osso. Prometeu que não ia tentar a reeleição, está tentando, e não implantou o voto online, que seria a grande ferramenta de fazer as pessoas votarem sem ter que perder ali meio dia de trabalho para se deslocar. Como isso não emplacou, ele joga na abstenção. Por isso que a agenda da representatividade é tão importante. E nós, ao contrário, lançamos esse desafio Vota OAB-SP, né? Venha votar nessa chapa tão representativa, que tem nomes muito bacanas da advocacia de São Paulo, como eu falei,
de várias gamas, lideranças, aí, expoentes, dispostos a trabalhar pela ordem. Então, muita gente que estava desencanada de OAB e volta agora, né? Mas vai ser disputado. As posições na OAB são remuneradas ou isso é completamente voluntário? Não. É até muito sui generis, alguém que não quer ir embora da ordem, né? Essa é uma agenda, porque é um trabalho que você fez para a classe. Para oxigenar, você tem que vir dar a sua contribuição e, obviamente, que o trabalho tenha continuidade por outras pessoas que estão chegando, né? É um trabalho totalmente voluntário. Assim como os custos de campanha ou tem uma espécie de fundo eleitoral assim? Não tem. Cada um custeia a sua própria campanha. Aí você pode imaginar que as chances de quem tem a máquina são sempre maiores, né? Detém ali, são muitas subseções, tem as casas do advogado, tudo. E o outro grupo que está no páreo é um grupo que abraçou, comprou o nosso discurso da diversidade, da inclusão, da representatividade, mas se aliou às mesmas pessoas da velha política. Está rolando ali uma disputa entre Caio, que é o atual, e Marcos da Costa, que é o ex. Né? Esse grupo é o único, efetivamente, que propõe, vamos dizer, essa forma mais coletiva de pensar a OAB. Vocês Nós conhecem... estamos ali de outsiders, né? Nós estamos vindo realmente para... E por isso que é tão bacana ver como as nossas pautas deram o tom da campanha da Ordem esse ano. Vocês conhecem bem o eleitorado, esses, não sei, 350 mil advogados que poderão votar? Se tem um rejuvenescimento, é um perfil mais jovem, é um perfil mais velho e conservador? Bom, quando você... Claro que é muita gente, você tem um pouco de tudo, mas sim, a juventude, a cada ano muitos se formam, muitos são aprovados no exame da ordem, e a gente, primeiro que já conhece, porque a gente advoga há muito tempo, né? Estou aqui ao lado do Juca, eu brinco que na trajetória aí da campanha, cada cidade que a gente passava, eu me lembrando de caso em que eu já trabalhei. Então, tem uma dinâmica do nosso grupo de advogados que a gente diz militantes, ou seja, que estão acostumados com as agruras do dia a dia. Mas, mais do que isso, a nossa chapa reúne pessoas de departamento jurídico, de advocacia pública, advogado autônomo. Nós temos essa aliança com a nossa vice, que é a Lázara Carvalho, a Azara, que é uma aliança que reúne grandes nomes da capital, a advocacia dos principais escritórios, né, que tem aqui já buscavam a agenda das políticas afirmativas, da inclusão, né, da preocupação em modernizar a profissão, que hoje estão unidos com o pessoal da advocacia popular que tem, assim, começando na carreira, enfrentando a batalha do zero, sabe? A Zara, por exemplo, ela foi estudar com a ProUni, filha de uma faxineira, morou numa comunidade em Osasco. É uma pessoa que se fez profissionalmente numa realidade completamente diferente. Então, por isso que a chapa realmente ela ficou um retrato muito potente do que a advocacia precisa. Esse exemplo que você acabou de me dar, e pelo que eu estou entendendo, está acontecendo aí em largos estratos da advocacia, deve ter dificuldade, por exemplo, para fazer o exame da ordem, pagar a anuidade da OAB. Isso é uma questão? É um issue para vocês? A ponto de até colocar em dúvida a necessidade de ter o exame da ordem? Não, eu não vejo, não colocaria em xeque essa necessidade, porque você sabe que nós temos aí uma imensa gama de faculdades de direito e a advocacia é uma profissão muito difícil, de muita responsabilidade, em que você representa interesses de terceiros, né? A gente Deu uma travada de novo aí. Voltou. Uma anuidade progressiva, né, que mostre e respeite as nuances. Você vai pensar uma mesma para quem já, como eu, é sócia de um escritório e quem está começando na carreira numa comarca pequena de causas muito menores. Então, isso, a partir do censo que
a OAB está realizando, mas não compartilhou os resultados com todo mundo antes da eleição, guardou os dados do censo, permite a implantação aí, levando em conta a capacidade contributiva. Para finalizar, Dora, nas eleições gerais se costuma falar que o incumbente leva enorme vantagem, né? Fala-se que tem 80% de chances de vitória nas eleições gerais. Como é na OAB? Na OAB isso não é menos verdade. Por isso que nós, da Chapa 20, estamos fazendo um trabalho intenso de mobilizar esse 50% que não participava, que já estava distante, desencantado pela ordem, para que ele venha votar. Sim, as regras da eleição, como eu falei, é um período curto, a máquina é potente, não é um jogo aberto em que a gente tem acesso a todos os dados que a máquina tem, né? Então, realmente, a eleição ela é feita, né, para preservar quem já está no poder. Mas essas eleições mostram o quanto a OAB infelizmente, tem um compromisso com atraso, e acho que o nosso grupo conseguiu emplacar uma agenda da mudança e mobilizar quem não vota. A expectativa é que vote 50% dos que têm possibilidade de votar? É isso? Não é expectativa, esse é o dado concreto que eu estou te dando das eleições em 2018. Em 2018, a abstenção o estado todo foi de 45,8%, ou seja, quase metade dos advogados sequer votou, embora o voto seja obrigatório pela regra da OAB. Mas depois você manda um e-mail e justifica. Então, para a gente ganhar, nós precisamos mostrar que é importante para todos os advogados, né, para todas as vozes, que é o mantra aqui da nossa campanha, participarem desse processo, né, e saírem de casa para votar no dia 25. A nossa agenda é essa da mobilização de quem estava longe da ordem e agora vê sentido nessa bandeira da representatividade e da modernização em sair de casa para votar. Maravilha. Desejo a você e ao Juca aí muito sucesso na quinta-feira. E na semana que vem, então, estou colocando no ar essa nossa conversa e vamos ver se a ordem tira aí o mofo, né? Tirar o mofo é uma boa. Eu vou devolver aqui para o Juca para te dar tchau. Obrigadão. Obrigado. Obrigado mais uma vez, tá bom? Manda um beijo para a Joyce, por favor. Pode deixar. Eu que agradeço, Juca. Boa viagem aí para vocês. Obrigado, um abraço. Tchau.